Um dos públicos-alvo da campanha de vacinação contra a gripe são as crianças entre 6 meses e 6 anos. Mas até agora, aqui em Londrina, a imunização atingiu apenas 40% dessas crianças. Eu não sei qual que é o medo dos pais. Luciano Miyazaki, ao vivo comigo. Lu, tem uma explicação lógica aí? Eu não estou conseguindo encontrar uma explicação para essas crianças não serem imunizadas na medida que o governo espera que sejam. Bom dia. Olá, bom dia, Diogo. Bom dia a todos. Realmente não existe uma explicação lógica, né, Diogo? Até porque se a gente fizer um comparativo com os outros públicos-alvo da campanha, houve uma intensa procura. Lembra que a gente mostrou muita fila, procura, muita reclamação que o pessoal não conseguia agendar porque a vacinação estava sendo agendada. Aí, de repente, chega no público das crianças e a vacinação fica muito, mas muito abaixo do esperado. Para a gente tentar entender o que está acontecendo, vamos conversar ao vivo com o Dr. Flávio Musi, que é da 17ª Regional de Saúde. Olá, doutor, muito obrigada, bom dia por sua presença. Doutor, o que está acontecendo, então, que as mães não estão levando as crianças para vacinar? Isso é um risco também, né? Sim, bom dia, Luciano, bom dia, Diogo. Um abraço a você, a todos os telespectadores. Realmente, eu costumo dizer que a vacinação, além de ser um ato de cidadania, também, nesse caso, por exemplo, das crianças, é um ato de amor que nós precisamos ter com as crianças que não têm como decidir por si, né? E nesse momento é extremamente importante, porque a vacina da gripe ela tem um potencial de redução tanto de adoecimento, que a gente fala morbidade, quanto de mortalidade. E nessa faixa etária dos 6 meses aos 6 anos, que é a prioridade nesse terceiro ciclo, é uma faixa etária que tem um potencial, infelizmente, pelo sistema imunológico ainda em desenvolvimento, de acabar tendo complicações graves, mesmo pela influenza, que é o foco da vacina da gripe. Então, assim, eu clamo, peço, aproveito aqui o espaço para recomendar e para pedir para que as mães, existe todo um cuidado, cada local tem uma estratégia diferente, opera de maneiras até, tem forma de drive-thru, agendamento por telefone, então assim, não há motivo para não fazer. E é extremamente necessário que faça, a gente tem a vacina disponível, o Ministério da Saúde disponibiliza esse quantitativo todos os anos, a gente não pode desperdiçar e deixar de vacinar essas crianças. Doutor, uma dúvida aí das mães e pais, que normalmente as crianças, assim como a maior parte da população, ou é assintomática em relação ao coronavírus, né? Ou então apresenta sintomas muito leves, né? O que pode chamar a atenção dos pais aí, então? Olha, eu chamo a atenção que assim, a gente realmente está tendo pontualmente nos municípios, assim, alguns casos, aumento de casos em criança, que é sinal de que as crianças estão circulando ou que os adultos que moram com elas estão deixando de ter um zelo necessário. Isso, a gente sabe que pode acontecer, mas, enfim, colocar essa situação. Realmente, eles podem ter um quadro mais brando, eles têm dificuldade de explicar as queixas com maior detalhe. Então, assim, para uma criança explicar que está sem paladar, é mais difícil. Então, às vezes, a gente não percebe. Né? Mas a grande maioria das vezes a gente tem percebido, inclusive nos estudos, que eles são pouco sintomáticos. Mas existe uma síndrome, como o coronavírus ele causa, além da doença pelo próprio vírus, uma doença imunológica grave, um percentual em torno de 5 a 10% das crianças pode desenvolver uma síndrome imunológica após a infecção pelo coronavírus, que é bastante grave, tem circulado pela internet, inclusive que envolve alterações neurológicas. Então, assim, não é tão simples assim. A gente precisa tomar esse cuidado, porque eles são um grupo vulnerável, também por precisar de internações específicas com quantidade de leite que a gente não tem para os adultos, tá? E também porque podem desenvolver essa forma grave da doença. E aí, como diferenciar de uma gripe, por exemplo, no caso das crianças, doutor? Olha, a gente trata, clinicamente a gente fala que a única forma da gente descobrir é fazendo o exame. Então, uma vez apresentando os sinais e sintomas, e aí eu chamo a atenção, aquela criança que está menos ativa, aquela criança que costuma estar elétrica e de repente está mais abatida, começa a não aceitar tanto alimentação, começa a dormir de dia quando não dormia, já é um sinal de preocupação. Então, aferir a temperatura, se possível, ou levar a algum lugar que faça, e ficar atento à obstrução nasal, aquela coriza que não para, e a dificuldade de alimentação, às vezes, por dor na garganta. Então, assim, e aí procurar para avaliação. Já a dificuldade respiratória mais grave é o labinho mais roxo, o nariz batendo, a utilização da musculatura do abdômen para respiração, são sinais mais graves, aí já tem que chamar SAMU e procurar
um atendimento com mais urgência. Doutor, antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre o assunto ivermectina. Um remédio normalmente usado para vermes, eu conheço para pets, para cachorro, por exemplo, e o pessoal está correndo nas farmácias em busca desse remédio para tratamento, prevenção de coronavírus. Isso é um risco? Existe alguma coisa nesse sentido ou ainda não? Eu aproveito para fazer uma recomendação, muito bom tocar nesse assunto. A ivermectina, ela está sendo estudada, ela pode ter, aparentemente, alguns estudos já têm demonstrado, sinalizado que existe um efeito positivo. Em algumas situações do coronavírus, não serve para outros vírus. Tá? A gente ainda não está compreendido exatamente qual é o mecanismo de como isso funciona. Então, a ivermectina como automedicação é bastante perigosa, ela é uma medicação tóxica, não deve ser feito de forma assim, a automedicação ela pode ser perigosa. Eu peço para a população, recomendo que deixe para que a prescrição seja feita pelos profissionais de saúde, uma vez que o caso seja positivado com o exame e no momento correto, tá? Se houver a necessidade, não fazer o uso preventivo, nem a automedicação sem fazer exame, que isso pode acabar em consequências muito piores, muitas vezes, do que o quadro que a pessoa está enfrentando. Doutor Flávio Musi, mais uma vez, muito obrigado pelas informações, mas esse alerta aí de uma medicação que está sendo muito procurada e pode ter riscos aí nessa automedicação. Diogo. Muito obrigado, Luciane. Muitos pais estão dizendo que estão com medo de levar os filhos para vacinação porque tem medo que eles contraiam a Covid-19 lá durante o processo de vacinação devido à aglomeração das pessoas. Olha só, tem que repensar aí, não sei, distribuição. E tem razão, o povo tem razão no Facebook, tem razão. O povo tem razão. Eu também teria medo,